Olá! A live de hoje é sobre vacina do HPV e eu vou esperar que a Elis, da clínica Elis Vacinas, entrar para a gente começar a live. Teve bastante dúvida que a gente recebeu e hoje o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre o que é HPV, quais as formas de contágio, o que o HPV causa, por que vacinar para o HPV, se quem já teve lesões causadas pelo HPV vale a pena vacinar, quem deve tomar a vacina, se homens podem tomar a vacina, se quem já iniciou a vida sexual pode tomar a vacina, se ela evita a recidiva de lesões, se quem amamenta pode tomar a vacina, qual o número de doses, qual o intervalo entre as doses, se a vacina é segura, se a vacina do SUS é a mesma que da rede privada. É alguma das dúvidas que a gente vai responder hoje. Então, se essas dúvidas te interessam, fica com a gente aqui que a gente vai falar sobre isso. Vamos lá, chamar aqui a Elis. Oi, Tudo bem? doutora, tudo bem? Boa noite, que bom Tudo que deu certo. certo. Olá, pessoal, boa noite, bem-vindos. Tá dando para ouvir direitinho, doutora? Tá dando para ouvir Perfeito. direitinho. Então, Vamos, vamos vamos começar, começar? doutora. Quero começar dando parabéns pelo seu dia, né? Hoje é dia do médico, muito importante falar disso. Parabéns aí para uma área tão especial que cuida da gente. Obrigada também pelo convite, por ter aceito o convite, né? De estar falando um pouquinho, trazer o tanto de bagagem que você tem, você que é especialista, né, em HPV. Então, fico muito feliz por ter aceito o convite de estar dividindo mais conhecimento e todo mundo está aprendendo um pouquinho hoje. Ai, obrigada. Então, vamos lá. Eu vou começar falando, então, primeiro o que é o Isso. HPV, né? O HPV, então, é uma sigla para papiloma vírus humano, que é um vírus, é uma doença sexualmente transmissível, é a doença sexualmente transmissível mais comum que existe. Esses dados que eu vou falar são dados do INCA, 25 a 50% da população mundial feminina tem HPV e 50% da população mundial masculina tem HPV. A grande maioria das pessoas elimina o vírus espontaneamente, porém uma porcentagem não elimina. Isso depende também do tipo de HPV. Tem HPVs que são mais perigosos e da imunidade individual de cada um. E aí começam a aumentar os riscos. E quais riscos são esses? É o risco de desenvolverem verrugas genitais, que são lesões benignas, mas que são altamente transmissíveis, e de lesões pré-câncer e câncer. São elas câncer de colo de útero, câncer de vagina, de orofaringe, né? Então boca, garganta, de canal anal e de pênis e de vulva, tá? E as formas de contágio são através da relação sexual, por contato, não precisa chegar a ter uma penetração, mas se tiver encostar já passa, e pode ter transmissão mãe e bebê, né? Então, principalmente durante o parto normal, porém pode já acontecer essa transmissão no líquido amniótico. E daí, para o bebê, o que vai causar é muito raro, mas pode acontecer a papilomatose laríngea recorrente, que são verrugas nas cordas vocais. Então, a grande maioria dos bebês que se contaminam conseguem eliminar o vírus nos primeiros 6 meses de vida, porém, existe esse risco que a gente não consegue prever em quais bebês que vão acontecer, e quando acontece, acaba sendo muito grave porque precisa fazer várias cirurgias, que depois a gente vai falar sobre isso mais para Uhum. frente até para vacina para esse caso, porque são 30, 40 cirurgias que acaba Perfeito, fazendo. doutora. Doutora, você falou uma coisa bem importante que é em relação às formas de contágio. E muitas pessoas perguntam para mim, Elis, é o contato pele a pele, né? Então,
como você falou, né? Não necessariamente pela penetração em si, mas o contato pele a pele a gente já consegue, né? Ter o contágio da doença. E outras pessoas perguntam assim para mim também, Elise, a gente consegue através de, por exemplo, roupa, compartilhamento de roupas, assento sanitário, essas formas, muitas pessoas têm essas dúvidas, se tem outras formas além do pele a pele. O contato com superfícies onde uma pessoa que tem a lesão, né, sentou, uma cadeira de praia, por exemplo. Isso faz sentido, doutora? Uma das perguntas que eu recebi aqui. Não, não transmite. Não transmite. O que a gente já foi. Tem estudo que já encontrou vírus vivo em fomites. O que é fomites? É tipo sabonete. Mas não se prova que consegue transmitir. Então, o que a gente não recomenda é compartilhar objeto sexual, tá? Porque aí poderia haver transmissão. Agora, roupa, toalha, esse tipo de coisa, não, cadeira muito menos, tá? Eu não costumo orientar que cada um tenha ter o seu sabonete, evitar compartilhar sabonete, objetos de uso Perfeito. pessoal, assim, íntimos. Então, toalha de banho, roupa íntima, esse tipo de coisa a gente não recomenda que compartilhe, tá? Mas não tem prova que tenha transmissão desse tipo de outro jeito, que não seja por contato ou vertical com mãe e Perfeito, bebê. doutora. Sangue, transfusão de sangue não transmite. Então, né, transfusão de sangue não tem risco de se contaminar com Uhum. HPV. Perfeito. E aí o HPV, doutor, a gente sabe que ele é bem responsável, né, por cânceres importantes, como você relatou logo no início, e as verrugas, né? Então, o porquê vacinar para HPV, né? Então, qual que é a importância de a gente vacinar? Que é o que as pessoas mais, né, questionam aqui Certo. para gente. Sim, a vacina do HPV, ela é uma das vacinas mais eficazes do mundo, né? Entre todas as vacinas aí que a gente tem disponível para outras doenças. Então, ela tem uma taxa de eficácia aí superior a 90%. Então, ela serve tanto para prevenção de verrugas, para câncer de colo de útero e daí outros cânceres HPV relacionados, como por exemplo, vagina, vulva, pênis, canal anal e orofaringe. O benefício principal da vacina, essas taxas de eficácias, são para população virgem, né? Então, por isso que a idade preconizada, principalmente, é para crianças entre 9 a 14 anos. Porém, o que é isso que a gente vai falar mais para frente, que mesmo as pessoas que já tiveram contato com o vírus, ou que já desenvolveram lesão, têm benefício no uso da vacina. Então, mas o objetivo dela é para prevenção de câncer HPV relacionado, que são esses que eu citei, e para prevenção de verrugas Perfeito, genitais. doutora. E como você falou, né? A vacina, ela previne tanto as lesões genitais como o câncer, né? E muitas pessoas que já está subindo aqui essas perguntas de mesmo quem já teve o HPV, quem já tratou, que já fez CAF, né? Já fez procedimentos, já fez cauterizações das lesões, enfim, se ainda assim vale a pena vacinar. Certo? Eu trouxe, vamos ver se vai dar certo eu Perfeito. compartilhar aqui, que não sei se vai dar. Acho que aqui não está aparecendo. Bom, saiu uma meta-análise, o que é uma meta-análise? É um compilado de vários estudos, de 30 estudos mês passado, agora em setembro foi publicada. Justamente com isso, com mulheres que já tiveram lesão por HPV, lesão de alto grau no colo de útero, NIC2, NIC3, se elas se beneficiam do uso da vacina. E, assim, os estudos são unânimes, a evidência é forte. Sim, se beneficiam para diminuir recorrência. O que é isso? Ter uma nova lesão. Quando a gente trata a lesão, a gente não está tratando o vírus do HPV, a gente está tratando a lesão que ele causou. Eu falo de um jeito fácil de entender, que é assim, a lesão é como se fosse a casinha do HPV. Então, quando a gente trata a lesão, a carga viral, que é a quantidade de vírus no corpo, diminui muito e tem uma grande chance da pessoa eliminar o vírus, tá? Só que nem todo mundo consegue isso.
E aí é que entra a vacina. A vacina ela vai diminuir recorrência. Então, os estudos mostram que, em média, diminui 2,8 vezes a chance de ter uma nova lesão HPV induzida do que as pessoas que não vacinaram, tá? E isso mesmo para quem teve lesão de alto grau, então NIC2, NIC3, e ela não serve para tratar aquela lesão. Então, a vacina não é É tratamento para lesão, preventivo. ela serve para evitar uma recorrência. Que às vezes tem o paciente no consultório assim, quando a gente tem lesão de colo, que é o mais grave e o mais frequente, né? Porque o câncer de colo de útero é o quarto câncer mais frequente na população feminina no mundo, se for no Brasil é o terceiro. Às vezes a pessoa tá com uma lesão NIC1, que dá para optar por ficar acompanhando ou por tratar. E a pessoa opta por acompanhar, ela fala assim, mas eu fiz a vacina e não sumiu minha lesão. Ela voa em volta dele 6 meses. Mas a vacina não é para tratar aquela lesão, ela é para evitar novas lesões. Então, geralmente, o que a gente faz? A gente trata a lesão que a pessoa tem, deixa a pessoa sem lesão e aí vacina. Porque aí a gente vai estar evitando uma recorrência que ela tenha uma Até nova porque, lesão. perfeito, doutora, Basicamente até é porque isso. a gente sabe que existem mais de 100 tipos de HPV, né? E a vacina, ela previne, a vacina que a gente tem disponível hoje, né, aqui no Brasil, é a quadrivalente. Então, ela tem esses 4 sorogrupos, onde 2, né, são capazes de prevenir justamente as lesões genitais, que são as verrugas, e os outros 2 sorogrupos é que justamente previne o câncer. Então, não necessariamente a pessoa que tem a lesão, enfim, pode ter tido um ou outro sorogrupo, né, doutor? Eu acho que isso é importante a gente falar. Por isso que ainda assim é importante a gente vacinar, porque não necessariamente você teve todos os tipos de HPV, foi detectado todos os tipos de HPV que está dentro da composição da vacina. Então, se a gente vacina, se a gente está protegido, como a doutora explicou muito bem, além de a gente evitar essa recidiva, a gente consegue estar protegido contra o outro que você não tem ainda adquirido. Então, tem muitos benefícios, sim, em vacinar, né, doutora? Mesmo quem teve já a doença. Isso. A vacina ela é para os 6 e o 11, que são responsáveis por 90% das verrugas genitais, e para o 16 e o 18, que são os dois subtipos de alto risco, ou seja, que são relacionados com câncer mais perigosos, tá? E que são responsáveis por 70% dos casos de câncer de colo de útero. E daí, os estudos que foram feitos com mulheres que tiveram lesão e vacinaram, e eles definiram por subtipo, então tanto as mulheres que tinham subtipo 16 e 18 se beneficiaram de terem vacinado, quanto as que não tinham 16 e 18, que eram outros subtipos que tinham causado a lesão, se beneficiaram. Então, independente do, mas o meu não é 16 e 18, vale a pena vacinar. O meu é 16 e 18, vale a pena vacinar. Então, assim, vacinar pós-tratamento de lesão diminui Perfeito. Doutor, eu sei recorrência. que a gente vai deixar as dúvidas um pouquinho mais para o final, mas tem uma pergunta que surgiu aqui que eu achei bem legal, que está dentro do que a gente está falando agora, que é quem está com a lesão e toma vacina, influencia alguma coisa? Então, eu acho importante a gente falar sobre isso, que é uma vacina que ela é inativada, né, doutora? Ela não tem o poder de desencadear a doença. Então, mesmo quem está com a doença em atividade, eu acho importante a gente tirar essas dúvidas. Quer falar um pouquinho, doutora, sobre isso? Isso, como que a gente orienta, né? Por exemplo, para verrugas genitais, o que se mostrou? Que diminuiu recorrência, diminuiu chance. Ou para lesão de colo de útero, que seria um NIC, ou a NIVA, que é a lesão de vagina, ou o NIV, que é a lesão de vulva. A gente trata e aí vacina, porque a vacina, o que os estudos mostram é que ela não vai agir sobre aquela lesão. Ela não é tratamento, a vacina não é uma vacina terapêutica, ela vai diminuir recorrência. O que acontece de benefício adicional, que era uma pergunta que até tinha entrado, estava no final, mas eu já vou puxar ela porque faz parte, é se proteção dos outros sítios. A gente fala, o HPV, ele fica num local do corpo que se chama zona de transformação. O que é isso? E isso acontece em 3 locais específicos do corpo, que é no colo do útero, na orofaringe e no canal anal. A parte de dentro do útero é de um tecido glandular,
que é um tecido mais delicado. Se a gente fosse comparar grosseiramente, tipo a mucosa da boca. E a parte de fora do colo do útero é um tecido escamoso, que é um tecido mais resistente, se a gente for comparar, tipo a pele. Aonde tem essa transição desse tecido mais delicado, glandular, para o tecido escamoso, a gente chama de zona de transformação e é ali que o HPV fica. E isso acontece tanto no colo do útero, quanto no canal anal, quanto na orofaringe. Então, quando a gente se contamina pelo HPV, a gente pode não desenvolver anticorpos ou desenvolver uns anticorpos que não circulam. O que é isso? Ele só está protegendo o local que eu me contaminei. Ele não está protegendo os outros sítios, que seria o canal anal e a orofaringe. O anticorpo da vacina é um anticorpo que circula. Então, ele, além de proteger aquele local que a pessoa se contaminou, ela protege esses outros sítios, que é o canal anal e a orofaringe. Então, sim, tem esse benefício adicional, além da questão da recorrência, de proteger esses outros locais. Perfeito, doutora, muito esclarecedor. É uma dúvida muito, muito, muito frequente, né? E doutora, falando, já que a gente está falando assim, né, da vacina, uma das coisas que é importante a gente falar assim é quem pode tomar a vacina, né? Qual que é a idade recomendada? E eu, como clínica de vacina, né, clínica privada, e a gente tem essa vacina disponível na nossa rotina, vou falar um pouquinho sobre isso. Então, a vacina do HPV, ela é uma vacina licenciada, né, para meninos e meninas, mulheres e homens, a partir de 9 anos de idade, como a doutora falou anteriormente, né, o ideal é que a gente comece o mais breve possível, antes do início da atividade sexual, para que a gente tenha, né, uma ampla cobertura, que a gente tenha uma excelente resposta, né, de proteção da vacina. E é uma vacina que ela é até 45 anos de idade. A Sociedade Brasileira de Imunização, doutora, recentemente lançou uma nota técnica liberando homens também para serem contemplados, né, até 45 anos de idade. Antes a recomendação era de 9 até 45 anos, exclusivamente para mulheres, e homens e meninos, né, de 9 a 26 anos. E agora a gente teve esse benefício aí de dar essa amplitude de proteção para os homens também, já que eles também podem ser beneficiados, né, tanto com a proteção das lesões genitais, como também do câncer, né? Como a doutora explanou, pode sim, né, desenvolver câncer de ânus, de pênis, orofaringe. É muito importante a gente se proteger com a vacina. No SUS, que eu acho importante a gente já falar sobre isso, que é uma dúvida muito frequente também, quem são as pessoas, né, doutora, que podem ser contemplados no SUS? Então, hoje o nosso SUS também ampliou, né, o esquema vacinal para meninos, que antes era de 11 a 14 anos, e agora tanto meninas quanto meninos de 9 a 14 anos podem ser beneficiados com a vacinação. Então, a vacina a gente consegue atender, né, uma ampla proteção de idades. E outra coisa que eu acho importante, até você comentar, doutora, são as mulheres. E as mulheres que chegam, homens também, mas, né, que é mais a sua expertise, o público que você atende. As mulheres acima de 45 anos. Como que é feita essa prescrição? Como que é feita a sua orientação para que a gente possa contemplar esse outro grupo etário, né, de mulheres que precisam se beneficiar com a vacinação? Isso. Antigamente, no Brasil, tinha bivalente. Então, o que a gente fazia? Até os 45 anos a gente dava a vacina quadrivalente, acima de 45 anos a gente dava a vacina bivalente. Quando saiu a bivalente do mercado, a Sociedade Brasileira de Imunização emitiu uma nota que as mulheres que estavam em esquema de vacinação, elas poderiam completar o esquema com a quadrivalente, não precisaria iniciar a revacinação do zero, né? Que o esquema são 3 doses, 0, 2 e 6 meses. Ou seja, hoje, daqui 2 meses da primeira dose, daqui 6 meses da última dose. O que a gente tem feito no consultório mesmo mulheres acima de 45 anos, a gente vacina, tá? Por que na bula ela tá até os 45 anos? Porque esse foi o público que foi utilizado no estudo para liberação do uso da vacina. Não significa que ela não seja segura para mulheres com mais de 45 anos. Ela é tão segura como é antes. O que acontece é que quanto maior a faixa etária, menor é a formação de anticorpos Exatamente. Que a pessoa tem. E quando a gente fala até de número de doses, por que até os 14 anos se faz 2 doses e acima dos 14 anos se faz 3 doses?
Porque tem estudo que mostra que vacinar uma criança, um adolescente, com 2 doses ali até os 14 anos, ele forma a mesma quantidade de anticorpo ou mais do que vacinar uma pessoa com mais do que 15 anos com 3 doses. Então não significa que a vacina não vai funcionar, significa que talvez ela vai formar menos anticorpo porque a pessoa tem mais idade e forma Que é menos exatamente, anticorpo eu mesmo, explico. né? Mas a Perfeito, gente tem doutora, que é o que vacinado eu explico também. para os meus clientes lá na clínica, né? Que essa dúvida surge bastante. Então, existe a imunossenescência, né? Que é o envelhecimento do nosso sistema imunológico. Então, o sistema imunológico de um idoso, ele não responde da mesma forma do que um adulto jovem, do que um adolescente. Que é justamente isso que a doutora explicou. Então, em crianças, né? Por que que a gente muitas vezes faz mais doses do que um adulto jovem, né? Porque a gente precisa de mais de um estímulo naquele sistema imunológico para ele fazer uma adequada, né, proteção, titularidade de anticorpo, uma memória imunológica maior também e tudo mais. Então, cabe a essa questão, né, doutora? Mulheres acima de 45 anos, a gente tem essa condição, né? Pode não desenvolver a mesma titularidade de proteção, né? Como uma pessoa mais jovem. Por isso que é tão importante a gente vacinar o mais breve possível. E não é tarde, né? Porque é, uma das coisas que perguntam muito, mas o ideal é antes de iniciar a atividade sexual. Mas e quem já iniciou a atividade sexual? Fiz meus exames, não tenho não deu nada, nenhum resultado positivo para HPV. Mas eu já iniciei a vida sexual. Ainda vale a pena vacinar? Com certeza, né, doutora? Vale a pena vacinar. Isso tem até uma nota que foi emitida recentemente da, na Sociedade Europeia, e eles colocaram justamente isso, que no caso, o preconizado é principalmente para mulheres até os 26 anos, era que mesmo mulheres que já iniciaram a vida sexual se beneficiam sim de fazer a vacinação e devem ser Perfeito. vacinadas. Eu queria só enfatizar, doutora, que a gente, na conversa, a gente já abordou isso, mas eu queria só dar uma enfatizada em relação ao número de doses, que muitas pessoas, e até surgiu aqui já nas perguntinhas, porque a minha ginecologista, a minha médica disse que só são 2 doses. Então, como que é o protocolo? As vacinas, existe um protocolo vacinal que você deve ser seguido, que é o que garante que você faça uma adequada proteção. E esse protocolo é determinado pelo laboratório, né, baseado nos estudos e evidências científicas. Então, hoje, né, o protocolo que ele é utilizado é que pessoas, né, a partir de 9 anos e abaixo de 15 anos de idade, é feito o esquema de 2 doses, com um intervalo de 6 meses entre elas, que é o que a doutora explicou muito bem. Nessa faixa etária, houve, né, uma excelente resposta imunológica, uma excelente titularidade de anticorpo de proteção, sem ser necessário uma terceira dose. Acima de 15 anos de idade, tanto para mulheres, meninas, meninos, homens e mulheres, acima de 15 anos são 3 doses. Uma no dia que você escolhe, né, no caso hoje, daqui a 2 meses, e 6 meses depois da primeira, tentando respeitar pelo menos um mínimo de 3 meses da segunda para a última dose, para que a gente garanta, né, essa excelente resposta da vacina. Chega muito para mim assim, doutora, eles fiz uma primeira dose e não concluiu o meu esquema, perdi a minha primeira dose, eu vou ter que recomeçar o esquema? Não, não precisa recomeçar. O que a gente vai fazer é concluir esse protocolo. Se a pessoa já tem mais de 15 anos de idade, a gente dá seguimento com as 2 doses faltantes. Se for abaixo disso, atrasou o esquema vacinal, passou, sei lá, vacinou com 9 anos de idade, voltou com 11 anos para fazer, a gente vai contemplar com mais uma dose e a gente fecha o protocolo vacinal. Então é muito importante quando a gente procurar o serviço de vacinação, a gente se planejar, né, doutora, e cumprir adequadamente o protocolo para que você tenha uma excelente resposta e tenha o benefício da vacina, da proteção. Queria enfatizar essa questão das doses. Uma outra situação, Uhum. a pessoa vacinou e Doutora, caiu o seu engravidou. áudio. Durante a Diminuiu o gestação volume do não seu faz a áudio, eu acho. vacina. Ficou mudo aqui. Ah, Tá mudo. vamos ver. A pessoa vacinou. Tá Tá mudo, mudo? doutora. Não sei Tá se você mudo tá para me todo ouvindo, mas mundo? eu vi aqui na telinha que deu uma diminuída no seu áudio. Escrevam. Deixa eu ver aqui, ó. Tá, calma aí, deixa eu colocar aqui. Mudo. Ó, deixa eu falar que tá mudo para todo mundo. Escreva aqui para mim.
Foi Agora. todos? Voltou, agora eu tô ouvindo. Voltou? Voltou o áudio? Tá. Tá, então tá bom. A pessoa engravidou. E durante o esquema, na gestação ela não vai fazer. Mas na amamentação não tem problema nenhum. Então, mulheres que estão amamentando podem sim fazer a vacina do HPV, não tem nenhuma contraindicação. Só não faz Perfeito, gestante. doutora. Isso realmente é uma dúvida muito, muito, muito frequente mesmo. Porque como tem essa condição da gestação, então algumas vezes elas, né, iniciam o esquema vacinal antes de engravidar, engravidam e ficam preocupadas justamente de perder aquela dose que elas fizeram antes, né, de ter o bebê. Então, é aquilo Uhum. que eu falei, né? A gente dá continuidade, não tem contraindicação na amamentação, então, né, teve o bebezinho, se planeja para a gente finalizar com o protocolo vacinal. A gente falou um pouquinho de intervalo, e mais uma coisa que eu acho importante a gente falar é enfatizar a segurança da vacina, né, doutora? Acho que é super importante a gente falar. Muitas pessoas têm muito receio, até porque quando a vacina do HPV ela começou, teve alguns relatos, né, na televisão, nas mídias, lançaram muito, né, adolescentes desmaiando, enfim. Mas isso tudo já caiu por terra. Muitas pessoas ficaram muito inseguras em relação aos eventos adversos, né? E sobre a segurança de fato da vacina, se era tudo bem de fazer. Então, acho que é importante a gente comentar um pouquinho sobre isso. A vacina já teve mais 270 milhões de doses sem nenhum relato de efeito adverso grave. Então, ela é super segura, não tem risco, que né, às vezes a pessoa tem medo de tomar vacina, não tem risco, pode tomar, é uma vacina segura. Já foi muito testada, né? 270 milhões de doses no mundo já foram usadas da vacina do Exato. HPV, E então é uma vacina não que já tem está há muitos risco. anos, né, sendo ofertada, então, tanto a bivalente, que hoje a gente não É, tem mais. desde Exatamente, é uma 2006. vacina que a gente já usa há muitos anos e a gente quase não É. vê relato mesmo, né? Reações mais comuns é como reação de qualquer outra vacina, que é a reação no local da aplicação, né? Porque você gera uma resposta inflamatória ali, a gente injeta um corpo estranho naquele local. Então, o local pode ficar, né, doutora? Dolorido, vermelho, que é o eritema, Sim, endurecido, né? Pode ter o calor local do processo inflamatório, que é normal. Então, são reações, né, que são de fácil controle, que tem um tempo de sim, duração muito curto, leves, e é isso, é muito seguro. muito seguro. Perfeito. Ali a gente vai falar sobre se a vacina do SUS é a mesma que a vacina na rede Então, privada. Quer comentar um pouquinho sobre quero isso, sim, Elis? doutora, obrigada. Vacina é muito importante, porque muitas pessoas ficam na dúvida também qual que é a vacina que a gente tem no SUS. A vacina do SUS também é a quadrivalente, que previne justamente esses quatro sorogrupos, que é o 6, o 11, o 18, né, doutora? Todos esses sorogrupos, o 16 e o O 18, 16 e o desculpa. 18? E a apresentação da vacina, o que muda é um pouquinho isso, né? A vacina que a gente tem, que fornece na rede privada é uma vacina que já vem uma seringa preenchida com meio ml de volume e é uma dose individual. Então, a vacina ela já vem pronta, o que minimiza o risco de contaminação e tudo mais, porque você não tem, é um mínimo de manipulação. A seringuinha ela já vem pronta com a vacininha lá dentro preenchida, a gente só acopla a agulha que é adequada para a região da aplicação e é feita a aplicação. Na vacina do SUS, a apresentação dela também é frascos monodose. Só que é uma vacina que a gente precisa aspirar. Ela já não vem prontinha na seringuinha. É distribuído, né, nas clínicas do serviço das UBSs. São caixinhas que vêm 10 doses, onde são frasquinhos individuais e é feita a aplicação. Tem só essa questão de maior manipulação, porque a gente precisa, o profissional vai precisar de uma agulha, seringa, fazer a aspiração para fazer a aplicação. Mas em termos de proteção dos tipos, né, os sorogrupos que tem dentro da vacina, é a mesma coisa. E tem essa questão da faixa etária, né, que o SUS ele só abrange essa idade, de 9 a 14 anos de idade para meninos e meninas,
E pacientes também portadores de HIV, né, doutora? Que é super importante, pacientes em condições especiais de saúde. Os CRIs, Isso. eles disponibilizam, né? E as unidades básicas, dependendo da região, é feita uma solicitação, né, para os CRIs, que são os Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais, que aí é feito um laudo, né, médico, enfim, especificando a situação clínica daquele paciente, e aí é feita a liberação para esse grupo específico. Pode comentar, doutora. Isso. Era isso que eu ia falar. Pessoas que têm alguma imunodeficiência, como por exemplo HIV, transplantados, eles têm uma faixa etária maior, que era até os 26 anos, depois eu ouvi falar que estava liberando até os 45, aí teria que se informar no CRI, né? As pessoas que têm direito é que são essas que têm alguma imunodeficiência, como por exemplo HIV, a vacina pelo SUS. E daí até veio aquela pergunta de quando que chega a vacina nonavalente no Brasil. Porque o que existe de vacina do HPV? Existe, então, a bivalente, que não está mais disponível no Brasil, a quadrivalente, que é o que a gente tem disponível no Brasil, e a nonavalente, que só está disponível nos Estados Unidos e na Europa. Né? A gente não tem previsão de quando vai chegar, talvez chegue para o ano que vem, mas não é uma certeza. E assim, a grande maioria dos estudos são feitos de eficácia da vacina com a vacina quadrivalente, porque é a que está disponível há mais tempo no mercado, né? Então, a grande maioria dos estudos desses, inclusive que eu citei, de eficácia da vacina em mulheres que já tiveram lesão, são tudo feito com vacina quadrivalente. Os estudos com a bivalente com a nonavalente tem começado a surgir agora, né? Tem menos tempo ainda. Mas provavelmente quando chegar vai acontecer o mesmo que aconteceu nos Estados Unidos, que eles tiraram a quadrivalente do mercado e deixaram só a Exatamente, até pela nonavalente. amplitude de proteção que ela tem. E aí vem aquela pergunta, se quem já vacinou com a quadrivalente, se tem que vacinar com a nonavalente. A Sociedade Europeia emitiu uma nota que eles não estão recomendando revacinar com a nonavalente quem já tinha esquema completo com a quadrivalente. Perfeito, doutora. Essa é uma dúvida bem frequente também, né? Porque quando a gente vê nonavalente, fala, meu Deus, são mais 5, né, proteções. E aí, façam ou não façam, né? E o esquema vacinal Sim, da exato. nonavalente também é igual ao da quadrivalente, que são de 3 doses, né, doutora? No mesmo intervalo, de 0, 2 e 6 meses. Algumas Exato. pessoas perguntam muito também. E surge o interesse, né? Algumas pessoas que têm a oportunidade de ir para fora do país, enfim, de querer entender um pouco sobre essa vacina, para de repente tentar ser beneficiado lá. Mas estamos aqui no aguardo, né, para que as próximas, né, sejam contempladas já com essa proteção mais ampla, né? O que não dá para fazer é aquela coisa, vou ficar esperando chegar a nonavalente. Daí a pessoa não se vacina com a quadrivalente e a nonavalente não chega. Porque daí eu vou ter que revacinar. Não, não é essa a recomendação atual. Essa recomendação que eu falei é até uma nota da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia Europeia. Se já fez o esquema da quadrivalente, eles não estão recomendando revacinar com a nonavalente. Então, não é um motivo ficar esperando a nonavalente e não se vacinar, né? Se vacina com quadrivalente, que esses estudos todos que a gente tem de eficácia da vacina são com a quadrivalente, então ela é uma vacina excelente, não tem por que não se vacinar esperando chegar no nonavalente. Até porque a exposição, eu brinco com as clientes que quem tá na chuva é para se molhar, né, doutora? Então a gente tem que aproveitar desse benefício. Que bom que a gente tem, né, uma vacina disponível, segura, né, que já tá tantos anos aí disponível. Então quanto mais cedo a gente se proteger e quem agora, né, tá tendo a oportunidade de ter a informação, muitas pessoas eu percebo que não se beneficiaram ainda, achando que é uma vacina só para adolescente do calendário ali do SUS e que não tem a oportunidade de vacinar. Não. Por isso que a gente está aqui hoje falando um pouquinho sobre isso, do quão é importante. Prevenção é investimento, né? Então, existe um valor, sim, agregado, investimento financeiro, já que o SUS não consegue ampliar, né, para todas as faixas etárias. Mas existe a possibilidade, nós lá da clínica, inclusive quero já aproveitar aqui para falar, a gente está no HPV Month, aproveitando o Outubro Rosa, estou até de rosinha aqui também, que é um mês de conscientização, né, do câncer de mama, e a gente fala muito também, né, do câncer de colo do útero. Então a gente está lá na clínica, doutora, com condições bem especiais de valores,
para que cada vez mais pessoas consigam se beneficiar, fazer esse investimento, porque vale a pena. Então, a gente falou muito aqui na live, mesmo quem teve a doença, quem teve as lesões, né? Quem está, né, com lesão de baixo grau, de alto grau, enfim, a doutora falou muito bem sobre isso. A gente pode e deve sim ser vacinado. Uhum. E um outro benefício é para, claro que é uma doença mais rara, mas muito grave, que é a questão da papilomatose laríngea, que é mais comum em criança. A vacina mostrou que para essas pessoas diminuiu recorrência e aumentou o intervalo entre cirurgias, porque, que nem eu falei, são várias cirurgias, às vezes todo ano a pessoa faz cirurgia, e a vacina mostrou que aumentava o intervalo livre, né, de doença, mesmo para essas pessoas. Então, um outro Com benefício aí da certeza. E tem vacina. muito estudo falando, né, doutora, coisas boas, coisas importantes. Eu falo muito para os clientes lá na clínica para a gente ter muito cuidado com as nossas fontes de informação. Então, conversem com seus médicos, busquem fontes seguras, né? Tenho seguidores da Elis Vacinas aqui, seus. Seu Instagram, doutora, é muito rico em informações sobre o HPV. Então, quando vocês tiverem dúvidas, procurem fontes, né, corretas de informação para que vocês possam estar sendo beneficiados, né? Então, é muito bom, né, a gente poder falar que a gente tem sim uma vacina contra o câncer, né? Que é uma doença que mata tantas mulheres. Eu conheço, tenho próximos a mim, doutora, faleceu com 30 anos, mulher que faleceu com 30 anos por câncer de colo de útero pelo HPV. Então, veja só, né? Que brevidade, assim, né? Então, é muito importante a gente utilizar desses recursos de informação. Por isso que a gente está aqui hoje fazendo essa live. Eu trazer aqui, né, para eles vacinas. A doutora Maria Emília, que é uma profissional especialista nisso, super competente na área, para que vocês se informem e busquem, né, doutora, as informações. Não deixem de fazer, né? Muito importante, eu acho, até a senhora você comentar sobre isso. O preservativo, né? Sim, ele é uma forma de a gente prevenir o HPV, além da vacinação. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, doutora, a importância do Papa Nicolau, né, de fazer o exame de rotina. Eu vejo muitas mulheres que depois que tem bebê, ficam um ano sem fazer o exame, sem fazer o acompanhamento ginecológico adequado. Então, eu acho que seria bacana a gente falar um pouquinho sobre essa questão da prevenção também, né? Como a gente acompanhar para diagnosticar de forma breve. Então, a prevenção é feita assim com o uso de preservativo. O preservativo não é 100% para prevenção, porque o HPV transmite por contato, então principalmente o preservativo masculino, ele não cobre todo o genital, então a área de monte pubiano, por exemplo, que não é coberta, se tiver uma lesão ali, encostar numa outra pessoa, vai transmitir, tá? Mas ele é muito importante, a vacina tem esse papel também. E para diagnóstico, o que a gente faz? A gente acaba falando mais do câncer de colo de útero porque ele é o mais prevalente e também é o mais grave, né? Então, o diagnóstico é feito através do rastreamento. Então, mulheres a partir dos 25 anos têm recomendação de fazer o preventivo, tá? Que é o exame do Papa Nicolau, a citologia oncótica. Quando possível, a gente associa, principalmente mulheres a partir de 30 anos, à pesquisa do HPV, porque ela é mais sensível que o próprio preventivo em diagnosticar lesões de colo de útero, que são as lesões que a gente chama de precursoras de câncer, ou seja, que são lesões que têm potencial de evoluir para câncer. O câncer de colo de útero é um câncer insidioso, então ele demora em torno de 18 anos, isso é uma média para se desenvolver do momento que a pessoa se contamina com a infecção. E daí, já puxando o gancho de uma pergunta que veio, é se quem está com NIC1, se a vacina ajuda. O que é NIC1? Então, essas lesões precursoras de câncer, a gente chama elas de NIC1, NIC2 e NIC3, e depois é o câncer. Então, são lesões que não são câncer, mas elas têm potencial de evoluir para câncer. Então,
Sim, ele ajuda quando a lesão está tratada, tá? Que é aquilo que eu comentei antes, de que a vacina não é terapêutica, ela não vai tratar esse NIC1, mas ela, numa lesão que foi tratada, então, por exemplo, optou, estava com NIC1, fez um laser, e daí vacinou, vai diminuir recorrência, vai diminuir a chance de ter uma nova lesão em 2,8 vezes, então em quase 3 vezes menos chance de ter uma nova lesão, seja no colo, seja na vagina, seja na vulva. E aí passaram algumas perguntas aqui, deixa eu Teve ver uma, se tem doutora, que eu tô alguma que vendo, eu que eu vi não, aqui, que a gente não que eu acho que tem um pouquinho a comentou. ver com o Ah, que você está comentando agora, que envolve diagnóstico, enfim, que foi perguntado assim, como saber se eu não tenho mais o HPV? Foi diagnosticado e como saber se ela já não tem mais, não tem mais uso diagnóstico, não tem mais o vírus ali? Como que é feito isso? Isso, a gente consegue saber. Então, primeiro tem que saber o que que a pessoa teve. Se ela só teve uma pesquisa de HPV positivo ou se ela teve lesão realmente. Porque ter uma pesquisa de HPV positivo, estar com o vírus, não é uma doença. Doença é quando ele é um marcador de risco. Ele significa que tem um risco maior que a população em geral a vir a ter uma doença. Doença é quando está com uma lesão. Então, se a pessoa teve lesão, ela tem que acompanhar com preventivo e com colposcopia, que é um exame que olha o colo do útero com uma lente de aumento, que é o colposcópio, que é tipo um microscópio, vai olhar o colo do útero, a vagina e a vulva. Então, são dois exames, a colposcopia e a vulvoscopia, que faz essa avaliação junto com o preventivo. Se a pessoa só teve a pesquisa do HPV positiva, não teve nenhuma lesão, ou quando tem uma pesquisa da HPV positiva, tem indicação de fazer uma avaliação mais minuciosa, que é esse exame da colposcopia, coleta junto preventivo. Aí a gente pode ter um exame que é a pesquisa do HPV, que é um exame parecido com um preventivo de colo de útero, que coleta do colo do útero e consegue avaliar a presença do vírus, tá? E aí, vamos já puxar um gancho com a vacina, que o que os estudos mostraram é que a vacina diminuiu a chance do HPV que estava latente reativar, tá? Porque quando eu tenho uma pessoa que teve uma lesão e depois ela tem uma pesquisa do HPV que dá negativa, pode ser duas coisas. Pode ser que ela eliminou o vírus, que é a grande maioria dos casos, ou ela pode ser que esse HPV esteja latente. O que é isso? Que ele está numa concentração muito baixa que os testes atuais não são capazes de detectar. É como se ele estivesse dormindo. E o que nessas pessoas que tiveram lesão mostrou, tem estudo que mostra, é que quem vacinou teve uma chance menor de reativação de HPV latente. Uhum. Perfeito, doutora. Estou tentando buscar aqui mais dúvidas que surgiram aqui ao longo. Tem muitas que a gente já conseguiu explanar, sabe? Que é justamente sobre as doses, né? Você já teve a doença. Aqui Pode eu falar. vi, é. Aqui eu vi sobre assim, a pessoa fez uma cirurgia, um CAF, que é o CAF? É uma cirurgia de alta frequência, é uma cirurgia que tira um pedacinho do colo do útero que está com a lesão, né? Então, e qual que é o momento para fazer a vacina? Normalmente é pós-tratamento, tá? Então, tem um estudo grande da Coreia que foi feito com mais de 700 mulheres pós-CAF por NIC2, NIC3, e elas vacinaram uma semana depois. Então, pode ser feito imediatamente após a cirurgia, já dá para vacinar, tá? A pessoa, tomei uma dose antes e 2 doses depois, não tem problema. O problema principal é não ter feito nem nada, não ter vacinado, né? É aquilo que eu falei. A vacina não vai agir para aquela lesão, ela vai evitar novas. Então, ok, o ideal é que seja logo imediatamente após o tratamento. Se foi antes, é total ok. O problema é não ter feito. Uhum. Perfeito, doutora. Tem uma pessoa falando aqui que a vacina é cara, realmente, o investimento é um investimento um pouco alto, né? É, feliz e infelizmente, feliz porque a gente tem sim um laboratório, né, que fornece a vacina para nós, mas infelizmente a gente só tem um único laboratório, então todas as vacinas, né, essas vacinas mais específicas é um laboratório importado, é a Merck que nos fornece essa vacina, então
insumos, né, para fabricação de vacinas, o custo é muito elevado, importação, então tudo isso tem esse valor agregado. É por isso que o custo, né, doutora, das vacinas e assim como alguns medicamentos, enfim, acaba sendo realmente alto. Mas é o que eu falo, né? Quando a gente fala de saúde preventiva, é um investimento. Outra coisa que eu não vi pergunta aqui sobre isso, mas é algo que surge bastante assim lá na clínica, doutora, é sobre se o convênio cobre, né? Se o médico de repente consegue fazer uma justificativa, um relatório médico, uma prescrição. Então tem alguns convênios, convênio é muito particular, até porque existem várias categorias, né, de convênios, então tem algumas empresas que têm parcerias com alguns convênios que dá uma cobertura de até 80% de desconto, né? Que dá essa cobertura. Tem outros convênios que fazem reembolso. Então, lá na nossa clínica, lá na Elis Vacinas, a gente emite, né, recibo, nota fiscal, junto com o pedido médico, que os convênios pedem. Por isso que é importante também passar no médico, né, ser avaliado, fazer o pedido médico, que também tem essa questão do benefício de ter ou reembolso, né? Ou uma porcentagem de cobertura. Então, para quem tem convênio, já é uma ajuda, né, doutora, para essa questão do investimento. Com certeza, com certeza. E tem umas empresas que ajudam, né? Embraer, eu sei que é uma das empresas que eles têm um benefício lá que paga Isso, uma parte do valor da vacina. exato. Lá na clínica, a gente está, né? Depois vocês podem dar uma olhadinha lá no perfil da Elis Vacinas, do HPV Month, que eu comentei. A gente está com uma condição bem legal, parcelamento em até 10 vezes sem juros, então dá para a gente tentar dar uma encaixadinha no orçamento. A gente tem um atendimento humanizado, a gente trata com muito carinho os clientes lá. A gente é uma clínica especialista em vacinação, né? Então ficaremos à disposição para receber vocês lá. Deixa eu ver o que mais. Aqui chegou uma pergunta: quando sairá a terapêutica? Então, vacina terapêutica, por enquanto, não existe. A terapêutica, que seria tratamento, aí depende do tipo de lesão que a pessoa tem. Então, por exemplo, se está com uma verruga genital, existe laser, existe Micmode, que é uma pomada que ajuda nas verrugas. Se está com lesão de colo, dependendo da lesão, a gente faz laser, dependendo, a gente faz cirurgia. Lesão de vagina, normalmente a gente faz laser, porque é um tratamento padrão ouro, o melhor tratamento para vagina. Lesão de vulva, mesma coisa. Então, vacina terapêutica não existe. Ela existe para diminuir recorrência pós-tratamento ou prevenção de alguém que ainda não teve a lesão ou que não se expôs ao Perfeito, vírus. doutora. Tem uma pergunta aqui que a Nanda fez, que eu acho que é bem que você consegue auxiliar. NIC2 e após 3 doses da vacina, resultado citopatológico normal. Pode ter curado a lesão ou é citológico errado? Provavelmente curou a lesão. Até porque assim, ó, na grande, ela fez um NIC2 e fez tratamento. Isso? Isso. NIC Não, 2 não falou se isso, tem ela assim, ó. tratou. NIC 2 e após 3 doses da vacina, resultado citopatológico normal. Não, ela não especificou não se tratou. Só tem dizendo isso. NIC 2 e após 3 doses da vacina, resultado citopatológico normal. Entendi. Pode ter curado a lesão ou citopatológico Tem que ou fazer. citológico errado. Se não fez tratamento, tem que fazer uma colposcopia, até porque NIC2 a gente trata, né? A menos que seja uma pessoa com menos ali de 20 anos, que daí a gente poderia acompanhar. Fora isso, a gente trata, seja com laser, seja com cirurgia. Se a pessoa não fez tratamento e só fez um preventivo, ela tem que fazer uma colposcopia. Até porque mesmo pós-tratamento, a gente acompanha sempre com preventivo e colposcopia. 30% das mulheres com câncer de colo de útero têm preventivo normal. E é muito comum eu receber paciente com preventivo normal, com uma pesquisa de HPV positivo, e daí a gente vai para a colposcopia e acha uma lesão de alto grau no colo do útero, que é um NIC2, NIC3. O que é a lesão de alto grau? São lesões que têm alto risco de evoluir para câncer. Não significa que não possa regredir um NIC2, mas não é Uhum. comum, tá? Quando é uma lesão menor, é mais comum. NIC1, por exemplo, é mais comum, pode regredir ali em torno de 47 a 57% dos casos.
NIC 2, NIC 3 já vai ficando mais Perfeito. Eu tenho difícil. uma outra aqui que eu acho que a gente já falou um pouquinho, mas eu vou responder para dar uma enfatizada para quem não estava no momento. Ela falou aqui, ó, tomei 2 doses, o certo é 3. Tem a mesma eficácia tomar mais uma agora, tanto tempo depois? Então, assim, ó, respondendo essa pergunta, eu tenho que ver que idade que você tinha quando você tomou essas 2 doses. Porque se é como eu falei antes, né? Existe o protocolo vacinal, né, doutora? Então, tem muitas mulheres, né, que tomaram 2 doses. Mas quando foi que iniciou? Que se o início do protocolo vacinal foi antes dos 15 anos de idade, então tá perfeito. Não é um certo e errado, entende, Ana? Que foi a Ana que perguntou. É de acordo com o início que você começou o esquema vacinal. Então, se você tomou 2 doses antes de 15 anos de idade, então tá perfeita, tá imunizada, tá protegida, não há necessidade de fazer essa terceira dose. Mas se você começou o esquema depois de 15 anos, aí sim a gente precisa fazer, né, complementar com essa terceira dose. Não, como eu falei também, não precisa recomeçar, não perde as 2 doses que você já fez. A gente só faz o complemento mesmo, tá? E aí considera você imunizada para a vida. Também não tem recomendação, né? Como algumas vacinas, como é o caso da de tétano, por exemplo, né? Que a gente toma a cada 10 anos. Ou a tríplice bacteriana celular, que é a DTPA a cada gestação. Não, a vacina do HPV, esse é o protocolo. 3 doses acima de 15 anos e abaixo de 15 anos, 2 doses e tá perfeito. Até que mude-se, né? De acordo com o estudo científico, enfim, se há futuro vir a necessidade ou surgirem novos estudos, enfim, de precisar complementar, aí isso vai ser, né, divulgado e incentivado. Deixa eu ver. Chegou mais alguma coisa aí, doutora, que você está vendo que a gente não contemplou? Não, eu acho que a gente respondeu tudo, né, das perguntas que tinham. Tem algumas que acabam se Exato. repetindo. E aqui que chegou uma dúvida se a pessoa perguntou, tomou a quadrivalente, se depois pode tomar nonavalente. A princípio pode, não vai ter nenhuma contraindicação. Aqui o que eu estava falando é que não precisaria revacinar, né? Mas não que não possa. Poder pode, não tem problema nenhum. E os homens podem vacinar também. Os homens é o mesmo esquema que as mulheres, né? 3 doses também, a menos que seja menos de 15 anos, e daí que seriam 2 doses. Isso. Acho que era isso. Mais alguma coisa que tu quer Eu acho que é acrescentar? isso também, doutora. Então, incentivem seus Isso. maridos, namorados, noivos a se vacinarem também, que é importante. Vamos disseminar a informação, né, doutora? Trazer mais educação, mais informação para que a gente consiga, porque existe sim, né? Vacinação, vacina em dia, prevenção é uma forma assim de a gente erradicar doenças. Quantas doenças a gente conseguiu erradicar? E que sonho, que bênção seria a gente erradicar o câncer, né? Por HPV. Então, por prevenção. Então, eu fico pensando assim, imagina se todos os cânceres tivessem vacina, como não seria bom, né? Ou se a gente tivesse uma vacina que nem a gente tem para HPV e para HIV, como seria maravilhoso. Então, por que não vacinar? Não tem sentido não vacinar. E outra coisa que eu falo também, o HPV é um vírus, assim que nem o vírus do Covid, que nem o vírus do HIV. Ainda não inventaram um remédio, um antibiótico, que nem a gente tem para bactéria, que mata o vírus. Então, acho que tudo que está no nosso alcance de recursos precisa ser feito. Não tem por que a pessoa tratar uma lesão e não se vacinar para ter uma nova lesão, se isso vai diminuir a chance de Exatamente. recorrência. Né? Não faz sentido. Então, acho que tudo que está ao alcance precisa ser feito e a justificativa é cara, não é cara. Bom, mas daí eu vou deixar de me vacinar, de ter o benefício por conta disso, porque não está disponível no Exato. E SUS? Não qual que faz é o valor, sentido, né, doutora, né? do tratamento do câncer, né? O valor, qual que é o valor do que Exato. a gente tem um bem que A própria vida. exatamente, A pessoa paga exatamente, com a vida. não tem preço, né? A nossa vida não tem como a gente precificar. Então, quando a gente pondera isso, né, doutora, é como eu falo, é investimento. Então, se a gente tem o benefício, a gente tem a oportunidade e a gente puder, né, se esforçar, como a gente se esforça para tantas outras coisas, de a gente se proteger contra algo tão grave, né? Então, é isso. Como eu falei, né? Sigam lá, né? O Elis Vacinas. Lá tem os valores que a gente está praticando do HPV Month.
Não deixe de conversar com seus médicos também. Então, façam acompanhamento direitinho com a ginecologista de vocês, o médico referência que acompanha. Dividam a vontade também de vacinar, né? Eu e a doutora Maria Emília, a gente está aqui à disposição também para estar esclarecendo demais dúvidas. E eu acho que é isso, né, doutora? Quero te agradecer imensamente por ter aceito o convite de participar aqui da Elis Vacinas. Estou muito, muito, muito contente de, mais uma vez, né, de ter uma profissional tão, tão, tão competente nesse segmento para estar ajudando aí, né, a todos com essa riqueza de informação. Quer falar mais alguma coisa, doutora? Não, eu que agradeço. Muito obrigada. Acho que foi ótima a live. E quando quiser, à tua Obrigada, que venham disposição. as próximas, então. Uma excelente noite para todo mundo. Obrigada por terem Tá bom. participado e terem ficado com a gente até agora, né? 9h30, uma horinha aí de conhecimento. Uhum. Obrigada, doutora. Então, Um tá bom. beijo. Tchau, Beijo. tchau.